Com a geometria pronta, nós vamos fazer a malha dessa tubulação. A malha a gente vai, né? A primeira coisa que aparece aqui para a gente, né, quando a gente finaliza a geometria, né, a gente salva o projeto. Então vamos salvar o projeto. O projeto em si, né, ele não é o arquivo do SpaceClaim, ele é o arquivo do Workbench. Tá? Tanto é que se eu vier aqui no Workbench colocar salvar, ele vai abrir a mesma janela para eu salvar a mesma extensão de arquivo. Certo? Então vamos salvar esse projeto aqui como aulão do CFD, só para deixar salvo, tá? Caso aconteça algum problema quando a gente for abrir o software Meshing. A geometria já está carregada, então tem um sinal de certo aqui. Se ela já está carregada, ok. Se eu quiser até fechar, eu posso fechar o software SpaceClaim, tá? Eu não vou usar mais ele. Agora eu vou usar o software Mesh. Então eu clico 2 vezes em Mesh e ele vai carregar o software Mesh. Enquanto ele carrega, né, um detalhe importante que a gente tem que ver, né, que a gente não vai fazer nessa aula hoje, é que tem a transferência de calor na parede do lado externo para o lado interno, transferência de calor por condução nessa parede de aço inox, né, e depois a troca de calor com fluido em escoamento. Né? Então o interessante é que a gente faça um refinamento mais fino, próximo da parede, que é o local onde vai ocorrer a transferência de calor nessa tubulação. Tá? Mas nessa aula nós não vamos abordar isso, nós vamos construir uma malha totalmente homogênea, tá? Com praticamente o mesmo espaçamento nela toda. A gente não vai refinar mais em alguns locais, tá? Mas o certo seria a gente refinar mais a nossa malha em determinados pontos. Ele abriu aqui o software Meshing, né? Ele dá uma lentidão aqui porque ele está lendo a geometria e carregando ela para dentro aqui do software Meshing. O software Meshing da versão anterior para essa daqui, ele mudou bastante. Ele era bem confuso. Agora ele ficou um pouco mais organizado. Os menus aqui estão em forma de abas, né? Não tem mais aquele menu mutável que a gente tinha quando a gente selecionava uma função. Ele mudava o menu. Tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. E ele ficou mais enxuto, né? E, mais uma vez, essas ferramentas são ferramentas para auxiliar a gente na hora de botar a malha. Eu gosto mais de utilizar as ferramentas do Outline aqui e o botão direito do mouse. Ok? Mas aqui a gente pode, por exemplo, nesse caso aqui, nomear seleções, gerar a malha, né? No modelo a gente pode alterar algumas propriedades da malha. Display, ele auxilia a gente na visualização da figura, né? E as mesmas funções do SpaceClaim. Botão do meio, aperta e segura, ele gira a figura. A roletinha, ele dá um zoom, né? E o botão esquerdo, você seleciona as entidades. Nesse caso aqui, quando eu vou selecionar a entidade, eu tenho que selecionar aqui qual entidade eu vou selecionar. Por exemplo, se eu quero selecionar face, eu clico aqui e ele me dá a opção de selecionar face. Se eu quiser selecionar volume, eu venho aqui e ele me dá a opção de selecionar o volume todo. Edge, ele vem aqui e me dá a opção de selecionar só a Edge. Certo? Então, a gente pode deixar aqui nessa função de seleção inteligente que ele se adapta sempre que a gente precisar de selecionar alguma coisa. E no mais é isso, pessoal. Aqui ó, tem as ferramentas de girar, mover, dar zoom, né, de mostrar o interior, mostrar as edges. Tá? Eu gosto de utilizar mais esse menuzinho aqui, tá? E a barra lateral aqui do Outline. Esses menus aqui em cima, só em extrema urgência que a gente utiliza alguma ferramenta ou outra. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, né? Ele vai te dar a geometria aqui, tem algumas funções de geometria, mas a gente não vai mexer não. Função de material. Nós vamos clicar aqui em malha, que é o nosso interesse. E a primeira coisa que nós devemos especificar para ele é qual resolvedor que a gente está utilizando. Como a gente carregou lá no Workbench o Fluid Flow Fluent, tá? Ele já carregou automaticamente que a malha que vai ser gerada vai ser para um processo de discretização em CFD pelo software Fluent. Okay?
ordem dos elementos lineares, para a gente tentar gerar aqui uma malha regular, né? E aí o resto a gente não vai mexer, porque a gente vai selecionar de maneira separada, mas a gente poderia, por exemplo, simplesmente mandar ele gerar a malha com essas configurações default que ele tem aqui, certo? Não vamos mexer, por quê? Porque nós vamos adicionar, né, os métodos e o espaçamento de maneira separada para a gente ter um controle maior. Nesse caso aqui a gente só tem um volume, vai ser mais tranquilo da gente selecionar, mas em geometrias mais complexas em que nós temos mais de um volume, é mais fácil a gente adicionar, né, os métodos e o espaçamento de maneira separada para a gente ter um controle melhor da nossa malha. Clico aqui em malha então com o botão direito, ele vai me dar um menu. E ponho para inserir um método de malha para gente, um método para construir a nossa malha. Já vamos selecionar aqui, vamos de novo, Mesh, inserir Sizing, que é o espaçamento, né, o espaçamento entre as células. Tá? E aí tem outras funções também que a gente pode ver aqui. Tá? Eu gosto de utilizar aquelas duas principalmente. A parte de refinamento é bem interessante, né? Aquilo que eu falei no início do vídeo, mas nós não vamos utilizar, nós vamos fazer uma malha padrão, comum mesmo. Vamos lá. Na escolha do método, né, ele vai me pedir sempre para selecionar qual geometria que é para aplicar esse método. E ele já vai me dar a opção automaticamente de selecionar o volume, tá? Porque a gente estava com essa opção de Smart Select habilitado. Selecionei o volume, clico aqui. E clico de novo e aplico. Então ele vai aplicar um método nesse volume e a gente vai selecionar qual método que é. Ele está no método automático, ele vai ver um método que se encaixe melhor naquela geometria. Tá? Ou a gente pode selecionar alguns métodos aqui. Tá? A gente pega um método de malhas totalmente tetraédricas, malhas com a maioria das células hexaédricas, né? E outros tipos de malhas como cartesiana, sweep. Eu gosto de tentar, antes de fazer qualquer tipo de malha, tentar a X dominante. Né? Então ela vai tentar aplicar uma malha totalmente hexaédrica, que a gente viu nas nossas aulas, em sala de aula, que essas malhas elas são melhores para escoamento de fluidos, tá? E ela vai alternar entre quadráticas e triangulares aqui para fazer essa malha hexaédrica. Ok? Então é isso. O método a gente selecionou e o espaçamento, né? Então vamos lá. Ele vai pedir de novo para selecionar a geometria. Seleciono a geometria. E isso é interessante porque eu posso botar vários espaçamentos, né, em vários volumes, se minha geometria for um pouco mais complexa. E o tamanho do elemento, né? Aí tem várias opções. Eu posso mexer com o tamanho do elemento, a taxa de crescimento desse elemento, né? Às vezes ele não vai se encaixar na geometria daquele tamanho que eu especificar, mas ele pode ir alterando, né, esse tamanho do meu elemento com base em uma taxa de crescimento ou redução, que está definido como 1.2, que é um valor bom para essa geometria. Um outro valor bom, que você tem que fazer teste, né, para ver, mas o tamanho do elemento, um tamanho de elemento de 2 milímetros, acho que já é o suficiente, com a taxa de crescimento de 1.2. Certo? Então tá ok. Eu clico aqui com o botão direito e gerar malha. O mesmo resultado, né, poderia ser obtido se eu clicasse aqui nesse Generate. Tá? Por isso que eu gosto de mexer mais aqui. E caso eu precise, eu recorro a esses menus aqui em cima, porque tudo que eu tenho aqui já é o bastante para eu construir minha malha. Ele vai gerar a malha. Tá? Essa malha vai demorar um pouquinho, porque ela é uma malha, o tamanho da célula que a gente definiu é bem pequenininha, né? Uma célula aí de 2 milímetros, com a taxa de crescimento de 1.2. Eu vou pausar o vídeo e a gente volta quando tiver gerado a malha completa. Gerou a malha, né? A gente vê aqui, ela tentou encaixar o máximo de malhas hexaédricas que ela conseguiu. Ficou até um resultado razoável, né? Se a gente for ver que a transferência de calor ela vai ser trocada com o fluido de escoamento aqui. Está até razoável, um pouco não tão refinada quanto deveria, tá? Mas para não ficar muito pesado no computador de vocês, essa malha aqui está a quantidade de células até boa. Como é que vê a quantidade de células? Quando a gente clica aqui em malha, né,
vai estar aqui estatística. E aí ele vai mostrar para a gente que tem 70 mil células aproximadamente nessa malha aqui. Né? Então 70 mil células, está ok, já é de bom tamanho para a gente, porque é um escoamento simples, né? Uma transferência de calor simples. Se eu quiser ver a qualidade da malha, né? Eu venho aqui em Quality, Mesh Metrics e seleciono, por exemplo, sei lá, a razão de aspecto dessa malha e vejo, né, que foram geradas aí 70 mil células e em torno de 62 mil células hexaédricas apresentam uma qualidade muito próxima aí da unidade. Né? Então a gente viu nas nossas aulas que a razão de aspecto tem que estar próximo de 1, então está um valor bem legal. Né? Vamos ver o skewness. O skewness dele também está próximo de 0, a maioria das células. Algumas células tetraédricas ficaram um pouco esticadas demais, foi isso que ele falou para a gente nesse gráfico. Então a gente vê, né, essas qualidades aqui. Ok? O último passo na geração da malha é eu definir as minhas entradas e saídas. Né? Tenho que definir o que é parede, o que é entrada, o que é saída, o que é interior, etc. Né? Então, para definir isso, né, eu venho aqui, seleciono a face, porque eu vou definir a face, face por face, o que é as minhas condições de fronteira. Para ficar mais fácil de selecionar, vamos clicar aqui em geometria, né? Aliás, não vai desaparecer, mas vai ficar mais fácil da gente mexer só com a nossa malha mesmo. Tá, então, seleciono aqui na face, por exemplo, eu posso definir que essa daqui é a minha entrada. Né? Selecionei ela, cliquei com o botão direito e venho aqui nesse criar seleção nomeada. E defino que aqui é a minha entrada. Tá? Isso aqui é só um nome para aquela face ali. Lá no Fluent, a gente vai definir que a entrada é uma entrada de velocidade de água, etc. Essa daqui, essa parede toda, eu vou clicar nela, clicar no botão direito, criar, nesse caso aqui é a minha parede. E a face contrária, que é essa daqui, vai ser a minha saída. Então o que eu fiz? Defini a entrada aqui, eu entro com a água aqui, ela sai desse lado de cá e tudo aqui é parede, então não há fluxo de água através desse contorno. Certo? As minhas condições estão aqui. Ok. Posso, ao final de tudo, né, minha malha gerada, eu tenho que clicar com o botão direito e dar um update. O que é esse update? É carregar a minha malha para o Workbench. Então, vou dar um update aqui. E depois de finalizado, né, ele vai aparecer uma mensagem de OK. Ele vai carregar a malha e vai estar um certinho aqui. Eu posso passar para a próxima etapa. Uma observação é que eu posso, além disso, salvar, né, a minha malha em outro formato. Por exemplo, eu posso exportar a minha geometria ou a malha para, sei lá, um arquivo .msh, que é um arquivo do Fluent. Tá? Então ele pode exportar a minha malha no formato .msh. Caso você queira abrir essa malha fora do Workbench. Ok? Posso fechar. Né? Essa etapa de exportação da malha ela é opcional, não precisava. Tá? Então eu venho aqui e abro o setup, que é o próprio software Fluent, que a gente vai continuar aí no próximo vídeo.